Seja bem-vindo ao treinamento preparatório para a certificação CPRE da Nelox. Todos os direitos reservados. Você sabia que a engenharia de requisitos é composta de 4 atividades fundamentais? São elas: 1. Elicitação, 2. Documentação, 3. Validação e negociação e 4. Gerenciamento. Vamos então conhecer cada uma delas. A elicitação significa trazer à tona os desejos e as necessidades das partes interessadas. Por que trazer à tona? Porque nem sempre aquilo que realmente precisa ser feito é comunicado claramente pelas partes interessadas. Então a elicitação se utiliza de técnicas diferenciadas para trazer à superfície, para trazer à tona, para trazer de dentro das partes interessadas aquilo que realmente precisa ser feito. A elicitação, ela se utiliza de técnicas diferentes para capturar requisitos das partes interessadas, já que estas compõem a principal fonte de requisitos, com o objetivo de refinar os requisitos no maior nível de detalhe ou no nível de detalhe mais apropriado para o momento. A elicitação também ajuda a identificar o contexto do sistema, que nós vamos ver um pouco mais à frente neste treinamento. O contexto do sistema é composto por tudo aquilo que se relaciona e que afeta a construção do sistema: processos, pessoas, organizações, outras entidades e assim por diante. A elicitação se utiliza de entrevistas, cenários, casos de uso, observação, grupo focal, brainstorming e prototipagem. Todas essas são técnicas utilizadas para se elicitar, para se trazer à tona as reais necessidades do cliente e do negócio. A segunda atividade fundamental da engenharia de requisitos é a documentação, que é a atividade em que você descreve os requisitos utilizando ou a linguagem natural ou modelos conceituais. Nesse treinamento, nós vamos ver diferentes técnicas para descrever os requisitos tanto na linguagem natural quanto utilizando modelos conceituais. Nós vamos ver diagramas de sequência, atividade, diagramas de fluxo de dados e assim por diante. A documentação, ela tem como objetivo comunicar os requisitos para os desenvolvedores e as outras partes interessadas. Cabe ressaltar aqui que a documentação, ela visa não só comunicar os requisitos, mas a informação que é relevante para cada uma das partes interessadas. Nem todas as partes interessadas têm a necessidade de que todos os detalhes dos requisitos sejam comunicados para elas. Ainda dentro da documentação, cabe dizer que a especificação dos requisitos, em alguns casos, vai fazer parte do contrato do projeto. Isso acontece quando, por exemplo, estamos criando um sistema para o poder público, em que o conjunto de requisitos faz parte do edital. Validação e negociação é a atividade que tem como objetivo conferir os requisitos quanto à sua necessidade, consistência, completude e realidade. Nessa atividade, nós resolvemos os conflitos que porventura possam existir quando diferentes partes interessadas possuem diferentes interesses e acabam conflitando umas com as outras. É papel do engenheiro de requisitos resolver esses conflitos através da priorização e negociação. A validação de requisitos também se certifica de que os requisitos estão descritos de forma aceitável para que os desenvolvedores possam entender os requisitos e possam implementá-los. Dentro da validação e negociação, nós utilizamos várias técnicas, como JAD, priorização de requisitos e modelagem. A quarta atividade fundamental da engenharia de requisitos é o gerenciamento, que tem como objetivo capturar, armazenar, disseminar e gerenciar a informação que nós temos durante a fase de licitação. As preocupações, os desejos, os anseios, as reais necessidades das partes interessadas. O gerenciamento inclui atividades relativas também à mudança, o controle de versionamento e o rastreamento de requisitos. E por falar em rastreamento, o que significa rastrear requisitos? É uma atividade onde nós criamos o relacionamento entre requisitos e outros requisitos, ou entre requisitos e outros artefatos do projeto, para que nós possamos assim fazer, por exemplo, uma boa análise de impacto.
você já deve ter se deparado com a seguinte situação, em que um cliente lhe pede para fazer uma modificação no sistema. O que você deve então fazer? Bem, nesse caso, você faz uma análise de impacto. Você verifica qual é o custo e o tempo envolvido nessa modificação. Como então verificar o que precisa ser feito? Você não vai verificar o código do sistema para verificar as alterações. Você então vai fazer uma análise de impacto conferindo os diferentes artefatos do projeto. E para isso, você precisa fazer o rastreamento de requisitos. Opa, olha a Bruna aí. Mas Marcelo, por que devo me preocupar com a engenharia de requisitos? Essa é uma boa pergunta. Bem, se nós formos conferir o índice de sucesso de projetos, nós vamos ver que 60% dos erros em projetos de software, eles se originam aonde? Justamente na fase de engenharia de requisitos. Esses erros, quanto mais tarde nós os descobrimos, pior é a situação. Os requisitos, por exemplo, que são esquecidos ou que não são capturados, acabam por nos levar a entregar uma solução ou um software que não atende completamente às necessidades do nosso cliente. Portanto, quanto mais tarde você resolve um problema em requisitos, mais caro será para reparar esse problema. Tanto isso é verdade que um problema em requisitos ele é 20 vezes maior se a solução ela é feita durante a codificação ou a programação. Agora, se for na fase de testes, o esforço para corrigir esse problema é até 100 vezes mais.